Paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir esse vídeo. Nós vamos dar continuidade na exposição do Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. Nós estamos com esse propósito diante de Deus, de expor aqui todo o Evangelho que Marcos escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E nós já gravamos aí dentro desse Evangelho, desde o capítulo 1, estamos ainda terminando o capítulo 10, 31 vídeos, esse aqui é o 32. E nós estamos no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10, e vamos ler do verso 32 até o verso 45. E nós vamos lendo e expondo, expondo o que está aqui escrito, trazendo o entendimento, pedindo ao Senhor que venha dar o entendimento daquilo que Ele tem para cada um de nós, entender a sua palavra, entender o seu Evangelho, que são coisas espirituais. Nós lemos de forma literal aquilo que está aqui escrito na minha Bíblia e na sua, mas devemos entender, também e trazer para a nossa vida espiritual aquilo que o Senhor tem ensinado na sua palavra. Amém? O último vídeo, verso 31, o vídeo 31, nós lemos uma passagem onde um homem se encontrou com Jesus. O homem era muito rico e estava firmado nas suas riquezas, e Jesus quis mostrar para ele que nós precisamos, se quisermos realmente fazer parte do reino de Deus, nós temos que ter a nossa fé somente nas coisas de Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo, em Jesus, para que nós possamos um dia estar na eternidade, porque foi essa pergunta que esse mancebo, esse jovem fez. Jesus a caminho para Jerusalém, agora Jesus sai e vai caminhando para Jerusalém, e ali teve um encontro com esse homem, esse jovem, e a pergunta que esse jovem fez para Jesus é: que farei para herdar a vida eterna? Está lá no verso 17 do capítulo 10. E Jesus então traz uma lição aqui para ele, para que nós tenhamos a vida eterna, para que verdadeiramente nós possamos herdar a vida eterna, já que é isso que ele perguntou, Jesus trouxe uma lição para ele. Ele era muito apegado às coisas materiais, às suas riquezas, e Jesus quis mostrar para ele que para isso, para entrar no reino, nós precisamos deixar, dessas coisas, do amor às coisas materiais. Não é pecado ter dinheiro não, viu, irmãos? Não é pecado ser rico não, tem muito rico que vai entrar no céu. Mas o pecado está em você amar as coisas terrenas, que na verdade são passageiras, As riquezas, os bens materiais, eles são passageiros. Esse jovem estava apoiado, na verdade, nas coisas materiais. Quando Jesus pediu a ele que ele vendesse tudo e desse aos pobres e fosse seguir a Jesus, ele então se entristeceu e virou as costas para Jesus. Esse homem era religioso, ele tinha conhecimento dos mandamentos de Deus, cumpria os mandamentos de Deus desde a sua meninice, mas faltava-lhe ainda uma coisa, desprender-se das coisas materiais, das coisas terrenas, que na verdade são passageiras, e seguir a Jesus, E aí, quando foi proposto isso a ele, aí aparece o pecado dele, que é o amor às coisas materiais, às riquezas, E aí, ele virou as costas para Jesus, não quis seguir a Jesus. E Jesus mostra então com isso para nós também que quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a sua fé está nas coisas, a sua firmeza está nas coisas materiais, não nas coisas que são eternas, que é o céu. E aí é impossível, Nós queremos servir a Deus e ao dinheiro.
Deus e ao mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Jesus, ou você segue a Jesus, né? E a sua firmeza está em Jesus, ou então você não, ou você, a sua firmeza está nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, que são passageiras, né? Assim como nós viemos a este mundo sem nada, vamos sair daqui sem nada, não é? E o que nós vamos herdar é a vida eterna, se a nossa fé estiver em Cristo Jesus, se nós estivermos seguindo a Cristo Jesus. Amém? Aí, passado esse episódio, que foi o vídeo 31, que nós já falamos, só recordando aqui, né? Já faz um tempo que eu não gravo, são muitas coisas e a gente vai, muitos afazeres, né? E às vezes não, mesmo dentro das coisas de Deus, nós temos muitas coisas a fazer, mas aqui estamos nós, pela graça e misericórdia de Deus, dando prosseguimento a esse propósito diante de Deus, que é chegar ao fim do livro de Marcos. Agora entramos então, Jesus caminhando para Jerusalém, com seus discípulos, não é? Eles, então, essas coisas iam acontecendo neste caminho, né? Jesus caminhando, né? E as coisas acontecendo, e Marcos foi deixando registrado aqui. E observe que no verso 32, que é o que nós vamos ver agora, nesse vídeo 32, né? Vídeo 32, o verso também é o 32, do capítulo 10. Diz aí, e iam no caminho. Quem iam? Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos e também outros que seguiam Jesus. Discípulos, né? Havia sempre uma multidão seguindo a Jesus. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Porque diz aqui que eles maravilhavam-se e estavam atemorizados? Porque Jesus, outras vezes que já tinha estado em Jerusalém, as pessoas queriam matar Jesus. E Jesus estava caminhando para lá, não é? E eles estavam um tanto quanto atemorizados e maravilhados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas veja que o verso diz que Jesus ia à frente deles, né? E eles o seguiam. Então, aqui nós já podemos tirar uma lição para nós. Jesus, né, depois que ele fez a sua obra aqui na terra, morreu, ressuscitou, ele disse na sua palavra que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus continua conosco, não é? Não mais carne como ele estava, não é? Mas ele está em espírito, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, né? E ele vai sempre à nossa frente, nós estamos seguindo a ele. Hoje não mais de uma forma visual, mas pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvimos, lemos, entendemos a palavra e seguimos a Jesus pela palavra. Não seguimos homens, não seguimos religiões, seguimos a Cristo Jesus, porque é Ele que salva. Amém? Então, iam lá. E no verso 33, Jesus ensinava eles, tornava a falar sobre o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Observe bem, verso 33, dizendo Jesus: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, ele, será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, aqueles que não eram judeus. Gentios são as pessoas que não eram judeus. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aqui está, né, a grande obra de Deus por meio de Cristo Jesus, não é? Jesus, isso tudo que Jesus falou aqui realmente iria acontecer com ele lá em Jerusalém, para onde eles estavam caminhando nessa ocasião. Ou seja, o Filho do Homem, Jesus, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte,
Jesus foi condenado à morte. O entregarão aos gentios, ao povo, né, que estaria ali. Eles escarnecerão, zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus, né? Açoitarão, Jesus foi açoitado, né? Deram vários açoites de Jesus, cuspirão nele, Jesus foi cuspido, cuspiram em Jesus, e o matarão, morreu em morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E exatamente isso iria acontecer mais à frente com Jesus, como aconteceu, e nós já sabemos pela fé que uma vez foi nos dada, e é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus já estava sabendo tudo o que aconteceria com ele, e dizia isso aos apóstolos, aos 12. Mas veja como eles ainda não tinham, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, né? Não tinha ainda caído a ficha deles, né? Eles ainda estavam achando que Jesus ia reinar na terra, mas não é isso. O reino de Deus, o reino de Jesus, não é deste mundo. Ele é espiritual, ele está acima das coisas da terra, não é terreno, né? Mas eles ainda estavam achando que Jesus veio e ele estabeleceria o reino dele na terra. Na verdade, o reino de Jesus, o reino de Deus, ele é espiritual, e ele é desde a eternidade e será sempre. Jesus nunca deixou de reinar, não é? Jesus sempre reinou como Deus que ele é, né? Nesse período, nesse tempo que aqui está registrado, ele veio como homem na terra, e aconteceu todas essas coisas com ele. Mas por que aconteceu? Para que nós, por Cristo Jesus, tenhamos os nossos pecados pagos, né? Jesus sem pecado morreu por nossos pecados, no nosso lugar. E se nós cremos nisso, nós teremos os nossos pecados perdoados. Não porque nós merecemos, ou porque nós fazemos alguma coisa, alguma obra de caridade, para que ou pertençamos a alguma religião instituída por homens na terra, que nós então adquirimos esse direito, vamos dizer assim, de um dia estar no céu. Não. É pela fé em Cristo Jesus. O que aconteceu com Jesus aqui? Se nós cremos nisso, na sua morte e ressurreição, e confessarmos os nossos pecados a Deus, não ao homem, a Deus. Deus, por Cristo Jesus, pela obra de Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados. Jesus pagou a nossa conta, a nossa dívida para com Deus. Esse é o Evangelho. Nós precisamos crer nisso. Mas observe que a partir do verso 35, acontece um fato aqui, né? Jesus falando da sua morte, do que aconteceria com ele em Jerusalém, caminhando para lá, né? Indo para Jerusalém. Aí no verso 35 diz: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, os dois irmãos que eram filhos de Zebedeu, se aproximaram mais de Jesus, depois de Jesus ter dito isso, e disse assim: Mestre, quereríamos que nos fizesse o que pedirmos. Né? Jesus, eu quero que o Senhor faça aquilo que nós vamos pedir para você, para o Senhor. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? Jesus já sabia, né? Mas perguntou a ele, né? A eles: O que quereis que vos faça? Verso 36. No 37 diz: E eles disseram: Concede-nos que na sua glória, ou no seu reino, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Quer dizer, eles estavam querendo, né, assentar Tiago e João, um à direita e outro à esquerda. Ou seja, eles estavam querendo glória para si, né? Glória para si, assentar ao lado de Jesus, na sua glória, no seu reino. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis, o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Podeis vós passar tudo isso que eu vou passar, que eu falei para vocês aqui, o que aconteceria? E eles disseram: Podemos. Mas eles estavam com a visão de querer alguma coisa no reino de Deus por aquilo que eles fariam, ou por aquilo que eles tinham feito já, andando ali com Jesus.
Porém disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, que é o batismo que veio de Deus, né? O batismo do Espírito Santo. Vós, né, bebereis o cálice. O cálice é aquilo que Jesus iria passar, né? E eles também passaram. E muitos discípulos de Jesus hoje ainda passam, né? Perseguições, essas coisas tudo que Jesus falou ali que aconteceria com ele. Escárnios, morte, muitas pessoas morrendo por conta da fé em Cristo Jesus. Perseguições, né? Aí, Jesus completa no 40, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aquele a quem está reservado, ou seja, é Deus quem sabe, né? Jesus tinha falado aqui no verso 31, no verso anterior, né, desse fato, ele diz assim: porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros, né? Ou no reino de Deus, né? Mas isso quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Então muitas pessoas hoje, por seguir a Jesus, se vangloriam disso e acham que serão os primeiros, né? Se orgulham. Irmãos, nós temos que entender que nós não merecemos nada da parte de Deus. O que nós merecemos da parte de Deus, pecadores que somos, é a morte eterna, é a condenação. E se o Senhor concede a nós a graça de estar com Ele, de assentar à mesa com Ele, de ser salvo, a glória pertence a Ele. Nesse caso aqui, eles estavam querendo glória para si. Eles estavam querendo uma posição de destaque no reino de Deus. Ou seja, sentar-se uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Mas Jesus coloca isso para eles, né? O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem já está reservado. E os 10, os outros 10, né, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e contra João. Ué, peraí, vocês querem sentar um do lado do outro e nós, né? Ficaram indignados com Tiago e João, os demais 10 discípulos, os 10 apóstolos, que eram 12, né? Aí houve a indignação dos 10 contra Tiago e João. Aí no 42, Jesus diz assim: mas Jesus, chamando, aí Jesus viu aquela situação, chamou a si e disse. Aí Jesus vai explicar a diferença entre o reino do mundo e o reino de Deus. Diz assim: chamando-os a si, Jesus disse: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, né? São senhores dessas pessoas. Então no mundo, né, existem os príncipes, os reis, que julgam ser, né, melhores que os outros. E essas pessoas, de certa forma, elas dominam, né? Se assenhoreiam dessas outras pessoas, que eles julgam ser melhores, né? E os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Quer dizer, no mundo é assim, né, irmãos? No mundo existem pessoas que se julgam, né, melhores que as outras. São príncipes, né? Até no meio religioso mesmo, né? Pessoas gostam de liderar, de estar em destaque. No mundo é assim, né? E as pessoas gostam de exercer autoridade sobre os demais, né? Aí no 43 diz assim: mas entre vós, ou seja, entre nós, os cristãos, aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus, não será assim. Não é assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, no reino de Deus, irmãos, não é? Grande é o Senhor, grande é Jesus, grande é Deus, tá certo? Ele é o Senhor. E mesmo assim, ele sendo grande, sendo todo-poderoso, ele se fez homem, ele se fez servo. Ele veio até nós como servo, servir a nós, nos dá o quê? A salvação. Ele sendo Deus.
Ele sendo o Senhor dos senhores e Rei dos reis, desceu até nós como homem, e como homem sofreu morte de cruz, sem dever nada, para pagar os nossos pecados. Então, se ele, sendo Senhor e Mestre, fez isso, né, chegou até a lavar os pés dos discípulos, né, antes da sua morte, na ceia, nós conhecemos bem a história. Se ele fez isso, e nós? Então, irmãos, no reino de Deus não é como o reino do mundo, que existem aquelas pessoas que se acham, que se julgam melhores, príncipes, né, e querem mandar nos demais. Não. No reino de Deus, você quer ser grande? Seja o último. Seja o servo de todos. Sirva a todos, né? Quer ser o primeiro, né? Seja serviçal. Nós fomos chamados por Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Nós não merecíamos nada. Nada. Como eu disse, nós merecíamos sim a morte eterna por causa dos nossos pecados, nossa rebelião contra Deus. Mas, uma vez que ele nos salvou e nos chamou, agora ele quer o quê? Que nós sirvamos uns aos outros. É para servir uns aos outros. Infelizmente, né, no nosso meio chamado cristão, e precisamos tomar cuidado com isso, né, alguns se julgam melhores que os outros e querem exercer autoridade sobre os outros. Mas no reino de Deus não tem isso. Grande é o Senhor. Só existe um rei dos reis, um Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus. Ele é grande, ele é o Todo-Poderoso, a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agora nós somos todos iguais diante de Deus, não existe nenhum acima do outro. Deus nos chamou para sermos iguais. E quando Deus nos chama para o ministério, seja de pastoreio, seja de diácono, seja de evangelista, seja de presbítero, enfim, aqueles que são chamados por Deus para que de alguma forma possa, com os dons que Deus dá, estar à frente de algum rebanho, ele precisa entender isso. Ele foi chamado para servir ao rebanho, porque o rebanho é de Deus. As ovelhas são de Deus. Só que Deus chama entre as suas ovelhas alguns para exercer, vamos dizer assim, não um trabalho de liderança, mas para, através dos seus dons espirituais que Deus concede a esses, ensinar, pregar, louvar, né? Orar, interceder, enfim, a obra que Deus tem na terra enquanto ele não vem, enquanto Jesus não vem buscar os seus, certo? E a esses, irmãos, eles foram dados, não é que eles sejam melhores que os outros, não, muito pelo contrário, né? Depois de Jesus, o maior é a igreja, são os irmãos, né? E aqueles que são chamados por Deus para exercer algum ministério, eles têm que ter esse entendimento. Quer ser grande? Quer ser honrado por Deus? Seja servo. Seja serviçal. Sirva aos demais irmãos, com os dons que Deus te dá. Aí sim, aí você estará não sendo grande, né? Mas glorificando aquele que te chamou, que é o Senhor Jesus. Observe João Batista, né? O exemplo de João Batista. Jesus deu um grande testemunho dele e disse que entre os nascidos de mulher, no reino de Deus, não existe ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. João Batista, quando foram perguntar: quem és tu, João Batista? És tu o profeta? És tu o Cristo? Quem és tu para quem nós possamos dizer, né? Aqueles que nos enviaram até aqui perguntar para você. Deus falou: eu sou uma voz que clama do deserto. Né? Nós somos uma voz, irmãos. Nós que fomos chamados por Deus, pela graça e misericórdia dele, para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, nós somos uma voz. Somente uma voz que clama no deserto. Clama o quê? Endireitai os seus caminhos, arrependei-vos dos seus pecados, creia em Jesus, creia em Deus, né? Converta-se dos seus maus caminhos e venha para o reino de Deus. Siga Jesus e você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho, né? As pessoas muitas vezes querem
evangelizar os demais para trazer para a sua igreja, para a sua instituição religiosa. Não é isso que nós devemos fazer. Não é lógico, se eu pertenço a uma entidade religiosa, né, eu fico muito alegre quando a gente prega o evangelho e as pessoas vêm para essa entidade religiosa e congregam conosco, pela comunhão entre nós. Não é? Mas nós jamais temos que dar a entender que a pessoa só será salva porque pertence ao meu ministério, à minha igreja. Não, de forma nenhuma. A igreja não salva, a igreja é salva por meio da fé em Cristo Jesus. Então nós temos que levar pessoas a Jesus, servindo-as com o evangelho, né, com os dons espirituais que Deus nos dá. Aí nós levamos pessoas a Jesus. Porque quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem faz a obra é Jesus, o reino de Deus pertence a Deus, não pertence a nós, né? Nós apenas fazemos parte desse reino pela fé em Cristo Jesus. Então Jesus deixou isso explicado para eles. Eles ainda estavam querendo glória para si, sentar-se cada um do lado de Jesus. Então é Deus quem sabe todas as coisas, né? Mas se nós quisermos ser o primeiro, seja servo de todos. Quer ser grande? Seja serviçal. Faça, sirva aos demais irmãos. Verso 43 e verso 44. E aí ele conclui no 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, Deus em carne, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se eu, né, Jesus falando aqui, se Jesus, né, sendo Deus, ele veio para servir, não para ser servido, para servir, né? E dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, resgatar as pessoas da perdição, resgatar as pessoas. Veja que não são todos, em resgate de muitos. Muitos serão resgatados por Jesus, pela fé, não todos, né? Infelizmente, alguns não vão crer, alguns vão ouvir, não vão crer em Jesus, não vão crer no Evangelho. Preferem crer nas suas filosofias humanas, nos seus pensamentos, nos pensamentos do seu coração, e não olham para Jesus, que é o Salvador. Mas ele veio para isso, veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, como servo, ele veio, serviu a muitos, né? Curou a muitos, libertou a muitos, ao ponto de dar sua própria vida em resgate de muitos. É pela morte de Cristo, pelo serviço, vamos dizer assim, que Cristo executou na terra quando aqui esteve, é que nós somos salvos, né? E vamos um dia poder estar no reino de Deus. Agora, a posição que Deus nos colocará lá, isso é Deus que sabe. Nós apenas somos servos uns dos outros, servindo uns aos outros, com os dons que Deus dá a cada um de nós. É isso que nós devemos ser. E aí, na eternidade, Deus é que vai nos dar conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Amém? O importante, irmãos, não é ser grande aqui na terra, é servir aqui na terra, para que um dia nós possamos, né, receber de Deus um grande galardão, que é a salvação, é estar na vida eterna. E isso, irmãos, é o maior tesouro que nós podemos esperar e querer na nossa vida enquanto estamos aqui. Nada do que temos aqui, todas as riquezas, né, tudo aquilo que temos aqui vai ficar por aqui mesmo, vai passar. Mas a vida eterna é pela fé em Cristo Jesus. E nós estamos aqui chamados por Deus para servir uns aos outros, não é? E hoje em dia as pessoas distorcem, muitos querem ganhar dinheiro com o Evangelho. Nós recebemos de graça e de graça devemos dar, né? E é o que eu procuro fazer, né? Eu tenho meu emprego, graças a Deus, que o Senhor me concedeu, e pelo meu emprego eu trago o meu sustento para minha casa, para o meu lar. Agora, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus é pregado sem querer ganhar nada, né? É Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá tudo, todas as coisas, né? Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas necessárias o Senhor nos concede. Amém? Esse é
ensinamento que essa palavra deu para nós. Ainda aqui no capítulo 10, Jesus, ele antes de chegar a Jerusalém, diz aqui no verso 46, prosseguindo aqui, vamos ver se a gente termina no capítulo 10, Jesus faz um grande milagre. Antes de chegar em Jerusalém, porque eles estavam caminhando para Jerusalém. Aqui diz, verso 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Bartimeu era filho de Timeu, era um cego, né? Aí diz assim, o cego, filho de Timeu. Então, a palavra aqui, Bar, significa filho. Timeu é o nome do pai dele. Então, esse cego era filho de Timeu, chamado Bartimeu, conhecido, né, por Bartimeu. Ele estava sentado junto do caminho, mendigando, onde Jesus iria passar, né? No caminho que Jesus estava indo ali, estava esse cego chamado Bartimeu, mendigando ali, né? E aí, diz no verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora ele não pudesse ver a Jesus, ele é cego, estava no caminho, sentado, mas ele ouviu, né, que era Jesus. As pessoas começavam a falar perto dele, né? Ele era cego, não via, mas ele ouvia. E ele ouviu que era Jesus que estava passando ali. E ele naturalmente já tinha ouvido falar de Jesus, os grandes feitos de Jesus, os grandes milagres de Jesus. E ele começou a clamar ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos que estavam próximos a ele o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui, irmãos, que mostra para nós, né, que os seres humanos, o homem era cego, estava ali clamando por misericórdia. O que poderia as pessoas que estavam do lado dele fazer, né? Ajudar ele a chegar até Jesus, porque ele era cego, ele não podia enxergar, né, naturalmente. Mas as pessoas que estavam do lado deles, em vez de levá-los a Jesus, eles repreendiam ele, né, para que ele ficasse quieto, porque ele estava clamando a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Porque Jesus veio, nasceu de Maria, as pessoas conheciam José, que era pai, né, vamos dizer assim, adotivo de Jesus, né, e eles vieram da família de Davi, eram descendentes de Davi. Então, naturalmente, as pessoas conheciam e entendiam que Jesus era filho de Davi. Mas as pessoas repreendiam, mas ele, em vez de se calar, a palavra diz que ele clamava cada vez mais. Aí que ele falava mais ainda, clamava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, o cego. Né, Jesus ouvindo, né, no meio, imagine Jesus, né, no meio daquela grande multidão, as pessoas ali, né, mas Jesus ouviu aquele cego. Jesus ouviu aquele cego clamando e mandou dizer, chamar, e trouxeram, né, o cego, o Bartimeu. E ele disse ao cego, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Né, não foi Jesus, as pessoas que estavam ali próximo a ele. Agora Jesus chamando, traz o cego aqui. As pessoas disseram, tem bom ânimo, levanta que ele te chama, Jesus vai estar te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Né? Levaram então o cego com Jesus ali. Essa capa era usada para as pessoas que mendigavam, usavam essa capa. Ele deixou a capa ali e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? Que você quer que eu faça para você, Bartimeu? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, e que eu veja, me cura da minha cegueira, né? Me cura, né, dessa enfermidade, eu sou cego desde nascença, não é? E eu preciso ver, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou,
E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Curou aquele cego, e aquele cego passou a ver e começou a seguir a Jesus pelo caminho, seguindo a Jerusalém. Aqui é uma cura física, né, irmãos? Aqui é uma cura física que Jesus realizou, mas podemos trazer para o lado espiritual. Todos nós, irmãos, somos cegos com relação às coisas de Deus. Não entendemos as coisas de Deus. Somos cegos espirituais, não é? Mas quando clamamos a Jesus, quando ouvimos o Evangelho, né? Porque hoje nós vemos Jesus pelo Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava passando literalmente por ali, porque estava aqui em carne. Hoje nós não podemos mais vê-lo, porque Jesus é Espírito. Mas ele deixou a palavra, deixou o Evangelho, para que nós, pela fé, nós possamos ser salvos, como foi esse homem, né? Então, quando nós clamamos a Jesus, quando ouvimos o Evangelho, Jesus está passando aí na sua vida, se você estiver ouvindo esse vídeo, né? Você que não conhece, você que ainda não pôde, não tem fé em Jesus, mas Jesus está passando aí, né? Quando ouvimos o Evangelho, não só aqui comigo, mas em vários lugares, quando prega-se o Evangelho de Jesus, aquilo que está escrito aqui. Não é o Evangelho inventado por homens aí, que está cheio por aí, não, por religiões diversas. Não, aquilo que está escrito aqui, nós estamos falando da Bíblia, só temos a Bíblia. Quando você ouve esse Evangelho que aqui está, né, e você crê, e você clama a Jesus por misericórdia, aí acontece isso que aconteceu na vida desse cego, né? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Assim era eu, assim é todo aquele que não tem vista para as coisas de Deus. Eu também era cego com relação às coisas de Deus. Cria em muitos outros ídolos e religiões, mas não cria nesse Salvador aqui, revelado pelas Escrituras, né, que é o Senhor Jesus. Mas um dia ele me deu vista, ele me deu fé. Um dia eu clamei pelo nome dele: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. E Jesus me ouviu e me chamou e me deu vista e me salvou. E hoje eu sigo Jesus por este caminho que aqui está. Porque Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem a Deus senão por mim. Não é? João 14, verso 6, bem conhecido de todos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, vem ao Pai, senão por mim. Por isso que você tem que clamar o nome de Jesus. Clamar por misericórdia, né? As pessoas hoje pregam o Evangelho assim, né? Será você que quer aceitar Jesus? Perdoe falar assim, dessa forma. Será que você quer dar uma chance para Jesus? Não, quem tem que nos aceitar é Jesus. Quem tem que clamar por misericórdia é Jesus, porque o perdido sou eu. O perdido é você que não conhece Jesus. Perdidos são aqueles que estão aqui e vivem em pecado, em rebelião contra Deus. Estão condenados, todos nós estamos condenados. Mas por graça e misericórdia de Deus, por meio de Cristo Jesus, quando nós cremos verdadeiramente neste Evangelho, naquilo que Jesus deixou, entendemos e passamos a praticar esse Evangelho, nós seremos salvos. Deixamos a idolatria, né, que é a adoração a ídolos, até nós mesmos, né, o nosso ego, as religiões que nós servimos, nos gloriamos disso, né? E olhamos para Jesus e pedimos a Ele misericórdia, e Ele vai se revelar a nós. Ele vai dar vista a nós, como Ele deu a esse cego que aqui está, que aparece aqui. E esse cego seguiu a Jesus pelo caminho. Nós temos que seguir a Jesus pelo caminho. É o caminho que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. É o que esse cego fez. Enxergou Jesus, foi salvo por Jesus, foi curado por Jesus, deu glória a Deus e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém?
Então terminamos assim o verso de número 52 do capítulo 10 de Marcos. E deixo aqui mais essa mensagem para você que ainda não conhece Jesus. Busque a Jesus pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Né? Deixe a sua vida de pecado, a sua vida de idolatria. Clame por misericórdia a Jesus. E Jesus vai se revelar, vai te dar vista nas coisas de Deus, porque ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus. E é pelo Espírito de Deus que Ele revela a nós todas as coisas. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que faz a obra em nós. E Jesus, cada vez que você ouve falar de Jesus, ouvir Jesus, Jesus da Bíblia, não é Jesus dos homens, é Jesus da Bíblia, aquele que Deus revelou pela sua palavra, você então tem a oportunidade de clamar o nome de Jesus, pedir por Ele misericórdia, e Ele vai te dar vista. Ele vai fazer você entender realmente como é que se chega a Deus. E não tem outro caminho não, é por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Siga Ele pelo caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus, né? Então, querendo o Senhor, a partir do próximo vídeo 33, esse é o 32, nós estaremos a partir falando no capítulo 11 já do Evangelho de Marcos. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a sua vida, louvo a Deus pela sua vida, e a minha oração por você, por toda a sua família, é que o Senhor Jesus te dê vista, é que o Senhor Jesus se revele a ti de uma forma tremenda e você possa seguir a Jesus, falar de Jesus para outras pessoas, anunciar Jesus a outras pessoas, a sua família, a sua casa, e que todos vocês sejam salvos. Esse é o desejo e é o propósito pelo qual estou gravando e anunciando Jesus aqui por este canal, né? Se puder, dê aí um gostei ou não gostei, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí no Facebook, né? Divulgue me ajude aí, né? É o que eu peço, né? Não estou aqui para ganhar dinheiro, para nada, mas nos ajude aí a anunciar esse Evangelho, a anunciar esse Jesus da Bíblia a outras pessoas que estão aí, muitas vezes necessitados, né? De ouvir e ser salvo. Amém? Se você puder, compartilhe, me ajude aí. E toda glória, honra e louvor seja para Deus, seja para o Senhor que nos concede a revelação da sua palavra. Deus os abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.